Bem-vindo ao Sagaz Notícias, um canal onde a informação vale a pena ser vista, tá? E agora nós vamos falar sobre um conflito que está acontecendo com a França. Bem, a matéria aqui da CNN, né? Não é Europa, mas é França. Acabou-se a paz na Nova Caledônia. Já mostra que uma das colônias, ex-colônias francesas, está em conflito com a França. Tá? E como é que se dá isso, né? O governo francês declarou o estado de emergência no território insular de Nova Caledônia, no Pacífico Sul, depois da violência mortal ter irrompido pelo terceiro dia. Com os confrontos armados entre manifestantes, milícias e policiais e edifícios e carros incendiados na capital. O que acontece aqui é o seguinte, galera. A França ela tentou dar mais autonomia a essa região, tá? Não é independência, tá? Até porque a França nunca deu independência total às suas ex-colônias, tá? Uma coisa é ex-colônia, outra coisa é você tornar ela independente, tá? E dentro disso, a Nova Caledônia é ainda um território ultramarino francês. O mesmo que acontece com a Guiana Francesa em cima do Brasil, não é um território da Guiana, é um território da França, tá? Tanto é que o Brasil, a maior fronteira dele é com a França, não é com nenhum outro país da América do Sul. Engraçado isso, né? Mas é verdade. Então, esse país, ele tem uma maioria de franceses morando lá e tem uma minoria de indígenas chamadas Kanaks. E esses Kanaks sempre lutaram pela independência da Nova Caledônia. Só que por meio de referendo, né, por meio de votação, a França sempre deu essa liberdade de votarem se queriam ou não serem independentes. E a Nova Caledônia sempre quis, né, os Kanaks, mas como a sua maioria da população é francesa e não queriam cortar laços com o país, acabaram votando por não ser independente e pela Kanak ser a minoria do país, então eles sempre perdem esses referendos. Foram feitos referendos em 2018, 2020, 2021, tá? E hoje se instaurou uma rebelião que por informações da própria França, diz que essas rebeliões são financiadas pelo Azerbaijão. A gente vê hoje que o conflito mundial que a gente está assistindo nesse momento, na maioria das vezes não é um conflito diretamente entre um país e outro, mas por um meio, por um passo. Por exemplo, o conflito entre Estados Unidos e Rússia se dá pela Ucrânia, entendeu? Não diretamente, sabe? De forma indireta. E não é surpresa que o Azerbaijão ele tenha financiado esses grupos para uma rebelião, até porque na guerra de Azerbaijão e Armênia no ano passado, no ano retrasado, a França ela deu apoio à Armênia sobre Nagorno-Karabakh. Então a gente já vê aí um instinto de vingança, né? E a gente vê que a França vem sofrendo muito nos últimos anos, o que vem afetando bastante a sua economia de uma certa forma, porque as suas ex-colônias na África que fornecem o urânio que enriquece as suas matrizes energéticas, tá? Porque, querendo ou não, a maior matriz energética, se eu não me engano, da França é a nuclear, e esse urânio vem de países da África, como o Mali, Burkina Faso, e esses países se rebelaram e praticamente expulsaram os franceses militares daquele país e dando abertura à Rússia, tá? A gente vê que os países então estão atacando as suas ex-colônias, que são fonte principal da economia francesa. Então, foi enviado acho que 1.000 homens, a gente vê aqui na notícia, foi enviado mais de mil policiais para que pudesse, ó, aqui militares franceses, ó, guarda entrar do distrito de Vale, né? Então, a gente vê que esses países estão atacando a forma econômica através das colônias francesas. Acontece com ataques da Rússia, apoiando mais independências e também apoio financeiro aos países da África. Agora a gente vê um possível Azerbaijão apoiando uma política mais independente na Nova Caledônia. Pode instaurar também na Guiana Francesa, dependendo se for tão importante quanto esses países, né? Até porque a gente vê que os Estados Unidos, por exemplo, não tem uma colônias, né?
ex-colônias, mas tem muitas bases, então a Guiana Francesa, a Nova Caledônia, poderia ser uma base francesa em meio a uma guerra, em meio a um conflito mais extenso. Então, a gente vê que a França vem sofrendo bastantes ataques, tá? Não somente em forma de, das suas ex-colônias, mas também como forma de imigração constante. Existem países que forçam imigração, financiam imigração em massa para esses países, como por exemplo a Finlândia, que fechou as portas para a Rússia porque viu uma maior imigração, e a gente se dá o leste, né? A parte mais colada com a Rússia, da Ucrânia, sendo a maioria do povo a favor da independência porque teve uma imigração em massa de russos para aquela região. Então isso se acaba tornando uma arma de guerra, tá? Então acompanhe o que está acontecendo com a França, porque a França no meio de muitas guerras é um dos principais países do mundo, né? Junto ali com Inglaterra, Estados Unidos, China, Rússia. Então é muito bom ficar de olho, tá? E isso mexe também com seus investimentos. Isso mexe com seus investimentos. Porque depois da saída da Inglaterra da União Europeia, a França se tornou, junto com a Alemanha, os cabeças daquela região. Então, tudo que move a União Europeia move a França, beleza? Então, na verdade, tudo que move a França move a União Europeia. E a gente está falando da segunda moeda mais importante do mundo. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto.